Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para as estrelas dos céus, e vê se podes contar. E disse ele: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isso lhe imputou por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe o Senhor: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada uma parte deles em frente uma da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o queneu, e o quenezeu, e o cadimoneu, e o eteu, e o perizeu, e os refaíns, e o amorreu, e o cananeu, e o gigazeu, e o jebuseu. Somente até aí, meus irmãos. Gênesis capítulo 15 foi lido. E esse capítulo é um capítulo muito interessante porque ele fala de uma promessa, do cuidado de Deus para com uma nação, para com o povo, e em especial, Deus se revela a Abraão. E esse cuidado e revelação, mostrando, apontando aquilo que iria acontecer com essa nação, Deus estabelece com Abraão uma aliança, embora Abraão ainda não havia tido o seu filho Isaque. E ele acreditava na promessa, mas ele deu o seu jeito, achando que
seria no Ismael o cumprimento da promessa, pois a velhice já estava apontando em que os sinais de procriar já não eram evidentes na sua mulher e nele também. Mas Deus mostra para ele que não depende de uma realidade humana, as coisas de Deus não dependem do homem. E da forma como Deus se revela, Abraão ele começa nesta revelação a oferecer a Deus um sacrifício. E eu queria falar um pouco sobre esse sacrifício. E como nós, também que estamos na promessa, aguardando que Deus possa fazer alguma coisa com relação àquilo que nós cremos, temos portado ante esta promessa, como nós temos aguardado as coisas que Deus tem realmente declarado na sua palavra a nosso respeito, como nós temos agido ante esta fé que nós professamos e faz-nos chegar até aqui para ouvirmos a palavra do Senhor, batendo na porta do Senhor, clamando por cuidados, socorro, livramento, por cura, por situações adversas a serem resolvidas. Como nós nos portamos ante esta promessa de Deus que Ele fez a Abraão e pode levar a nós a acreditarmos que em Abraão seria bendito todas as famílias da terra, todas as famílias seriam benditas através de Abraão. E como essas famílias seriam alcançadas? Como nós estaríamos hoje vivendo, crendo plenamente nisto? Este homem que foi tido por o pai da fé. Veja que o texto nos diz que Abraão ele estava numa posição de relacionamento com Deus. Havia um diálogo entre Abraão e Deus. Depois desses acontecimentos, diz o texto, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Olha bem qual foi a palavra que Deus diz para ele: eu sou a tua proteção, eu sou a tua retaguarda, eu sou aquele que está acima de tudo. Você está seguro nas minhas promessas, na minha palavra. A minha palavra não cai por terra. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. E este galardão será sobre modo. E Abraão diz: que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ismael não havia nascido, mas ele havia adotado o seu mordomo Eliezer como sendo aquele que, por certo, na sua mente, Deus iria fazer alguma coisa mediante os cuidados que ele tinha para com Eliezer, que era o seu mordomo. Ele diz: que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro é Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja a visão de Abraão. Abraão estava vendo somente a realidade, Abraão estava vendo aquilo que estava ao seu alcance, mas Deus começa a mostrar que existia algo além daquilo que ele estava vendo. Diga para o seu irmão: existe algo além daquilo que você vê.
Veja que existe, irmão, no mundo espiritual algo reservado. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas Deus tem algo reservado para mim e para você. Deus tem algo reservado, mas acontece que nós não estamos entendendo que o melhor de Deus, irmãos, está para aqueles que são perseverantes, para aqueles que são obedientes, e daqueles que estão lutando pela fé. E nesse texto eu queria falar com você, dizendo para você o seguinte: nesta batalha, diga para seu irmão, nesta batalha, cuidado com as aves de rapina. Meus irmãos, nessa batalha da fé, cuidado com as aves de rapina. Por que, pastor, nessa batalha da fé? Abraão estava se relacionando com Deus, mas dentro daquilo que ele esperava e dentro da visão que ele tinha com relação àquilo que Deus iria fazer, era aquilo que somente os seus olhos viam. E muitas das vezes nós estamos relacionando com pessoas, e no nosso dia a dia as pessoas também só veem aquilo que está à sua volta, e essas pessoas podem influenciar, porque elas estão vivendo de uma forma carnal, naquilo que Deus quer realizar na minha e na sua vida, e elas podem influenciar negativamente, nos tirando ou tentando roubar a bênção daquilo que nós estamos oferecendo como culto ao nosso Deus. Mas Abraão, quando ele fala com Deus, ele ouve Deus, e ao ele ouvir Deus, ele tem uma palavra de Deus daquilo que ele precisava fazer, do seu sacrifício, e Deus manda ele preparar aquele sacrifício, ele pegar aquela cabra, pegar aquela, conforme esse texto diz, aqueles animais. E o Senhor diz: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E Deus discrimina como seria o seu sacrifício, a sua oferenda, o preço daquilo que Deus esperava com relação àquele momento que era um preparativo, para que Deus pudesse receber a sua oferta. E muitas das vezes nós estamos vendo somente aquilo que está, irmãos, ao nosso alcance. E Deus está colocando para nós, irmãos, condições para que possamos oferecer a Ele o nosso culto, a nossa adoração. Deus está abrindo porta, Deus está usando pessoas, Deus está nos orientando, dando uma palavra, direcionando, para que nós possamos, juntamente com a nossa família, firmar-se e assim alcançarmos a sua promessa. Mas existe algumas aves de rapina querendo roubar ou querendo comer o melhor de Deus em nossas vidas. E Abraão tinha preparado o melhor, porque Deus tinha dito como seria, e ele procurou o melhor. E na sua oferenda e no seu sacrifício, diz o texto, que enquanto ele tinha preparado tudo aquilo ali, as aves de rapina começou a sobrevoar, e isso quer dizer que elas queriam comer o sacrifício, queriam comer aquilo que estava sendo apresentado ao Senhor através de Abraão. Mas Deus não levantou-se em defesa, mas foi Abraão que tomou atitude, e ele chotava as aves de rapina. Por que isso, pastor, o senhor está falando? Porque muitas das vezes, irmãos, Deus está esperando que nós tomemos uma atitude, porque as aves de rapina, elas estão sendo representadas, quem sabe, em pessoas que nos influenciam, de uma forma nos tirando da direção daquilo que Deus quer que a gente faça. Quem sabe as aves de rapina, seja estes que são carnais, que estão aqui, muitas das vezes falando coisas que nos tiram do propósito que Deus tem estabelecido. Porque o homem carnal, ele é assim. Eu falava com alguém hoje, perguntando, quando eu vi ali aqueles comentários, com relação
os cuidados que o professor estava tendo, orientando quanto ao vício, mostrando os males que faz o cigarro. E eu conversando com alguém, eu disse: quantas pessoas de forma tão prematura recebem um cigarro e alguém diz: prove. E algumas pessoas sem ter entendimento dão um trago, mas não sabe que tudo é o começo, como também a bebida. E a influência é tão forte das pessoas umas das outras, que às vezes até convidam para sair e influenciam outros a beber e a estar em lugares que não são lugares agradáveis. E quando menos espera, essas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Eram crentes, mas estão fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Porque as más conversações, eu dizia, corrompe os bons costumes. E eu falava: quantos convidam? E diz ali: vamos comer uma pizza, rapaz, eu pago. Vamos ali, eu quero bater um papo com você, não se preocupe não, nós vamos tirar ali um tempo juntos. Vamos tomar um sorvete, eu pago. Quantos convidam, irmãos? E oferece coisas que são agradáveis. E eu perguntava para essa pessoa: verdade. Mas para influenciar para as coisas ruins, para influenciar para ela não estarem vivendo a realidade que Deus estabeleceu para ela, são poucos. E a gente vê, irmãos, que muitas das vezes até nós mesmos não estamos influenciando as pessoas para estarem buscando a Deus em oração, buscando a Deus a leitura da palavra, buscando estar junto em encontros que são promovidos pela igreja. Às vezes nós estamos nos envolvendo com a nossa casa, mas não envolvemos outras pessoas, não estamos preocupados com outras pessoas, não sentimos falta das pessoas e não conseguimos influenciar as pessoas para trazê-la para cá, para o lado de cá. Mas facilmente a gente consegue ouvir algumas coisas, irmãos, e influencia os nossos sentimentos e nos enferma. Por que isso, pastor? Porque não temos uma posição como Abraão teve. Deus se relaciona com Abraão, mas exige de Abraão um sacrifício. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos nos relacionar com Deus e não estamos percebendo que Deus também espera de nós um sacrifício. Pastor, que sacrifício é esse? Eu não sei. Porque Deus é um Deus pessoal. O que Deus pediu para Abraão foi para Abraão. O que Deus pediu para mim foi para mim. O que Deus pediu para você foi para você. Qual é o sacrifício que Deus está dando para você de orientação que você deve realmente fazer? O que você tem que fazer? Não sei. Mas Abraão tinha que preparar uma novilha, uma cabra, um carneiro. Mas Abraão ouviu os detalhes, eram de 3 anos. Uma rola e um pombinho. Deus permite que as aves de rapina descessem sobre o sacrifício. Por que, pastor, Deus permitiu que as aves de rapina descessem sobre o sacrifício? Por que será? Diga, pastor, irmão, Deus quer que você seja zeloso. Não é somente preparar, é fazer. Já fiz minha parte. Já fiz minha parte. Zelo, cuidado, atenção, porque se você não tiver, meu irmão, Satanás vai roubar, e quando você procurar não vai ter mais o sacrifício, aquilo que você está preparando de melhor para Deus, e que você achava até que você ia conseguir chegar até o final, você não vai conseguir. Você começa e não termina. Pastor, por que você está dizendo isso?
Porque Deus tem um relacionamento com aqueles que professam a sua fé. Deus espera que aqueles que professam sua fé prepare o seu culto, e é um culto pessoal. E você tem que saber onde é que Deus está inquietando você, para que você seja inclinado para poder se doar mais e lutar por isso, porque Satanás está trabalhando para tirar isto, tirar a alegria daquilo que você faz para o reino. E não adianta você ficar esperando que a vitória venha sobre a sua vida, sobre a sua família, se você não está fazendo aquilo que você deve fazer. Por isso Deus permitiu que as aves de rapina pudessem sobrevoar antes do sacrifício de Abraão. Abraão era um homem de fé. Diga para o seu irmão: lute com esta arma. Meu irmão, lute com esta arma, use a fé. Pastor, mas eu me sinto tão pequeno, tão fraco, tão cansado. Mas você não precisa ser uma pessoa de grande fé. Você não precisa ser chamado de pai da fé. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor das hortaliças, já era suficiente para fazermos prodígios. O problema não é ter grande fé. O problema é você saber usar a fé que você tem. Não esperar que a fé seja do seu pai, da sua mãe, para que você possa conquistar alguma coisa, porque você pode conquistar, mas isso não vai perdurar, não vai ser duradouro. Eu vejo muitas pessoas que herdam tantas coisas, irmãos, e depois perdem tudinho, porque não se preparou para a colheita. Eu tenho certeza de que Pedro com os demais apóstolos foram lá, voltaram ao mar, quando o Senhor levou-os de volta, e eles estavam cansados após lavar as redes, e o Senhor leva eles de volta. Eles chegam lá, e quando o Senhor diz: lance a rede, ele disse: Senhor, já fizemos isso, ficamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas quando o Senhor diz a palavra, ele diz: mas pela tua palavra nós vamos lançar. E eles lançam a rede e pega. E quando os peixes vêm, diz a palavra que foi tanto peixe que o barco ficou quase a pique. Irmãos, eu tenho certeza que quando eles chegaram com o barco cheio de peixe, eles tinham amigos para ajudar a tirar os peixes. Porque quando você está fazendo aquilo que Deus manda e você recebe a bênção, tem pessoas, irmãos, para lhe ajudar a dar continuidade, para você ter essa bênção sobre você. E você reparte também. Você não fica com aquela bênção só para você. Você compartilha. É tanta bênção que você olha para tudo isso, se regozija, e você chama seus amigos. Porque você sozinho não dá conta. Mas existe momento, meus irmãos, que o sacrifício que nós estamos passando, ou aquilo que nós estamos fazendo, existem momentos que não tem ninguém, é você só. E você tem que tanger mesmo as aves de rapina. São aves que sobrevoam, quem sabe até na sua mente, com ideias carnais, pensamentos errôneos, que confrontam os princípios de Deus em você. E todos nós estamos sujeitos a sermos provados, tentados dessa forma. Abraão era um homem de fé. A palavra de Deus mostra que Abraão era um homem cheio de fé, porque ele deu um passo de fé ao preparar o sacrifício, imolando, e protegeu das aves. Ele estava ali protegendo porque ele cria que aquilo que ele estava oferecendo a Deus, Deus iria receber. E Deus recebeu. Abraão era um homem valente. Ele partiu para cima das aves de rapina. Irmãos, as aves de rapina, elas
elas vivem de carne, elas comem carne. Eu fico pensando, essas aves, que não eram poucas, não é fácil você pegar um animal com fome e vários destes estarem sobrevoando sobre o altar ou sobre o sacrifício que estava ali posto. Não é fácil, precisa de coragem. Mas Abraão estava decidido a resguardar o melhor para Deus. E nós precisamos estarmos decididos a resguardar o melhor para Deus, não ficarmos querendo fazer ou dar a Deus a sobra. Porque nós vamos colher, irmãos, aquilo que nós estamos plantando. Hoje eu conversava com alguém sobre isso. Você quer colher muito? Pergunta para o seu irmão assim: você quer colher muito? Plante muito. Pergunta para o seu irmão. Agora diga assim: se plantares pouco, colherá pouco. Se plantares nada, passará fome. Porque ninguém come se não planta. Presta atenção, ninguém come se não planta. Alguém te dá uma vez, te dá duas, te dá três. Mas vai chegar um momento que alguém, essa pessoa que está te dando, vai ver que você não está se movimentando, vai ver que você não está nem aí para plantar, e vai dizer o que para você? Sinto muito, se eu continuar te dando, vai faltar para mim, porque você não quer nada. É ou não é? Dá uma, dá duas, dá três, mas está vendo que não está querendo produzir, as torneiras se fecham. Assim também Deus faz. Está escrito: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai aprender com a formiga, que elas ajuntam para um período, meu irmão, que começar a vir a chuva, ela ter lá reservatório. Então no mundo espiritual também, nós temos que começarmos a nos preocupar com isso, porque está funilando. Abraão era um homem valente, ele lutou contra as aves de rapina. As aves de rapina são as dúvidas, os maus pensamentos, as más influências, os falsos amigos, tudo aquilo que interrompe o seu relacionamento e intimidade com Deus. Você está aqui, mas sabe que quando você chegar em casa, você tem que dar manutenção na sua alma, na sua vida. Você acorda pela manhã, você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que começar a louvar a Deus para que o seu coração seja aquecido de esperança. Deus quer falar com você, Deus marcou um encontro com você. Deus marcou um encontro com Abraão. Mas Abraão só ouviu Deus. E só pôde provar daquilo que Deus havia prometido após o seu sacrifício. E não foi só um, não foi só esse, não parou aí. Vocês sabem a história.
E assim somos nós. Nós precisamos darmos continuidade no nosso relacionamento com Deus, para que as coisas comecem realmente a haver um direcionamento para as nossas vidas. Abraão teve um rumo, teve um norte. Ele teve uma revelação daquilo que Deus posteriormente ia fazer. Veja que Deus ainda mesmo através dele, Deus já estava mostrando o que iria acontecer com o povo de Israel, o povo hebreu. Eles iam ser escravos do Egito. Deus iria libertá-los. Eles iam passar por sofrimento, mas Deus disse para ele também, delimitando a área em que eles iriam possuir. É por isso que a gente não consegue entender a dimensão do que Deus está fazendo, irmãos, nesses dias. Tanta guerra, né, pastor? Mas existem terras ainda a serem conquistadas. A palavra, ela se cumpre. E a gente não consegue entender. E nós vamos estar, irmãos, aprendendo por esses dias muito mais com aquilo que está acontecendo na atualidade. Quando começarmos a ministrarmos sobre esse tema, esclarecendo aos irmãos, para vocês não se perturbarem com o que está acontecendo, mas orarem pela paz em Israel. Esse é o nosso dever, clamar a Deus, porque não tem como fugir disso. Em todas as batalhas, Deus está presente, e no final tudo vai dar certo, porque esta nação Deus escolheu para a sua herança, e através dela Deus vai fazer com que o Messias venha e possa cumprir as profecias, reinando durante o período de 1000 anos, onde nós vamos poder contemplar, irmãos, o período de paz de um reino que é o reino do milênio. Mas isso é para nós falarmos em outro dia, como isso vai acontecer e as coisas que vão acontecer antes de tudo isso. Mas são sinais de que o cumprimento da palavra de Deus, ela vem acontecendo de forma paulatina. Passarás os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar aprendendo com Abraão a lutar, não permitindo que as aves de rapina venham roubar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso sacrifício, que fazemos com todo o nosso coração, para que nesse relacionamento que temos com Deus, possamos estar agradando ao Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus receba o nosso culto, que Deus receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém?